irmãos, paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. Também quero saudar o pessoal que nos acompanha de casa. Quero convidar você que pode estar aqui conosco, venha presencialmente, é sempre muito melhor, não é? E eu quero convidá-los a um tempo de oração antes de nós seguirmos com a nossa exposição bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. E eu creio que essa, sem dúvida, é uma das cartas mais profundas, se não a carta mais profunda de todo o Novo Testamento, com muitas informações preciosas. Se você quer ser um bom crente em Jesus, você precisa entender o Evangelho a partir de Romanos. Então, eu quero que o Senhor nos prepare para esse momento, que o Espírito Santo possa semear em nosso coração a poderosa palavra dele. Jesus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Que hoje, Senhor, sejamos alcançados, transformados, consolados pelo Evangelho. E que somente o Evangelho daqui seja pregado. Pai, que a Sagrada Escritura seja exposta com fidelidade e que o mensageiro limitado não possa atrapalhar esse momento. Que Teu Espírito Santo conduza-nos, Senhor, ao arrependimento e ao consolo de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida e não pelo mérito nosso, pela Tua graça somente. Fica conosco, nos traz Tua paz, livra-nos de qualquer distração e que hoje, Senhor, possamos sair daqui transformados. Esse é o meu desejo, minha oração, e eu sei que é também a mesma oração dos meus irmãos que, concordando, dizem amém, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Abra ou ligue a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 7. Pessoal mais tecnológico, eu preciso dizer, ligue a sua Bíblia, não é? Nós chegamos ao capítulo 7 de Romanos, estamos bem no meio da carta. Você precisa lembrar que a carta aos Romanos tem dois momentos. O primeiro, que nós chamamos de a ortodoxia, são 11 capítulos. E aí, no 12º em diante, é a ortopraxia, como vivemos a teologia que nós aprendemos. Então temos 11 capítulos teológicos, e hoje nós estamos num dos mais complexos, mas um dos melhores, um dos mais importantes capítulos, para esclarecer qual é o papel da lei. Quanto nós precisamos ainda seguir a lei, o quanto ela é poderosa em nossa vida, qual é a relação do crente com a lei, tudo isso que está bem respondido. Romanos, capítulo 7, nós leremos 14 versículos hoje. O texto nos diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Preste atenção, Paulo aqui está se dirigindo aos judeus que estão convertidos em Roma. Ele sabe que quem está lendo aquela carta tem clareza do que significa a lei e todos os seus mandamentos e desdobramentos. Ele está nesse momento falando como pessoas conhecedoras da lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Verso 7 então diz: que diremos então? Note que Paulo vai sempre usar esse recurso de responder perguntas que provavelmente o leitor faria.
Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. Essa palavra é a mesma que é usada no Gênesis. A mulher foi enganada e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, se nós estudarmos o capítulo 6, nós vamos perceber como Paulo enfatiza o povo de Cristo que foi livre do domínio do pecado. O capítulo 6 fala o quanto o pecado não nos domina mais. Mas ser livre do pecado não é suficiente. Nós precisamos de algo mais. Nós também precisamos ser livres da lei. E o capítulo 7 fala sobre essa liberdade que nós temos em relação à lei. E nós estamos aqui pisando num terreno sagrado e muito escorregadio, porque quando falamos de lei, nós frequentemente transitamos em perspectivas polarizadas. Algumas pessoas se apegam demasiadamente à lei como legalistas e outros são libertinos. De modo que esquecem o valor da lei e passam a viver de acordo com o seu próprio coração. Quando Paulo fala sobre a lei aqui, ele é considerado, inclusive, por muitos judeus como um traidor, porque a lei era algo preciosíssimo para um bom judeu, especialmente se ele tivesse vindo de uma escola como a de Paulo, fariseu, aqueles que estavam apegados aos mínimos detalhes da lei. Paulo aqui vai tecer comentários acerca da lei que são muito duros. Logo, as pessoas que leriam esse capítulo ficariam desconfiadas, dizendo: eu acho que Paulo tem um problema. Eu acho que Paulo não é uma pessoa tão ortodoxa como nós imaginamos. Eu acho que Paulo está aqui desconstruindo o valor da lei. Não é nada disso, queridos irmãos. A lei, quando nós observamos nas escrituras de Paulo, nos textos paulinos, Paulo vai mencioná-la 121 vezes nas variedades que a palavra pode ter. Então, a lei tinha, no argumento paulino, um fundamento muito importante. Ela ocupava um lugar muito importante. Mas o que Paulo está querendo esclarecer aqui para aqueles judeus convertidos que moravam em Roma, era qual é o lugar dessa lei. Nós temos Antigo Testamento, temos Novo Testamento. E se você já leu Levíticos, se você já leu Deuteronômio, você sabe que tem muita lei por ali. O que a gente faz agora que nós somos crentes com tanta lei assim? Sabe, queridos irmãos, quando nós observamos a lei, precisamos discernir que ela se divide em alguns modos de lei, por assim dizer. De que lei nós estamos falando? Nós podemos falar de leis civis, isso quer dizer uma legislação para a nação de Israel. É como aquele povo era governado pelo próprio Deus. Nós também temos a lei cerimonial, que estavam relacionadas ao templo, aos atos de culto, estavam diretamente colocadas para como o povo judeu cultuava a Deus. E nós temos aqui a lei moral. É dessa lei que nós estamos falando. Ela está bem resumida ali nos 10 mandamentos. Então, é desse fundamento da lei que Paulo está aqui mencionando. Quando nós vemos os 6 primeiros versículos, nós vamos perceber que o argumento central de Paulo é a libertação da lei.
E ele vai usar o exemplo de um casamento e das leis que gerem um casamento. Então, a libertação da lei é o primeiro argumento de Paulo. Depois, nós vamos observar que do verso 7 a 11, ele vai falar sobre os efeitos da lei. Nós somos livres da lei, mas a lei tem alguns efeitos em nós. E ele vai mencionar isso, do verso 7 ao 11. E antes que qualquer libertino lendo isso diga, está vendo que a lei não presta para nada? Aí ele vai mencionar, dos versos 12 a 14, as virtudes da lei. Logo, esse argumento de Paulo corrige o legalista, que quer fazer com que a igreja se submeta de novo ao peso da lei. Corrige o libertino, que não reconhece o valor da lei, que não reconhece o quanto a lei é importante para nós, e aponta para o caminho do evangelho. Nós fomos libertos da lei, mas reconhecemos o valor da lei, e obedecemos e nos submetemos à lei, não para nela achar a nossa salvação, mas porque já fomos salvos em Cristo pela graça. Tem alguém comigo aqui? Então, diante disso, eu quero dividir essa nossa reflexão em 3 partes: a libertação da lei, os efeitos da lei e as virtudes da lei. Vejamos, os 6 primeiros versículos falam sobre a libertação da lei. Leamos novamente, o texto diz assim: meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? O que Paulo está dizendo aqui? Ninguém pode ser culpado por algo se já não vive. A lei existe enquanto a vida existe. E aí Paulo vai dar um exemplo. Ele traz um princípio, e agora ele apresenta um exemplo. O verso 2 diz, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o casamento só permite uma união, uma pessoa que tem o marido vivo ou a esposa viva e se junta com uma outra pessoa, isso é adultério, é uma quebra da lei. Porém, se você é casado e o seu cônjuge morre, você está liberto, você pode adquirir um novo casamento e você não é um adúltero por isso. Ou seja, a lei, ela só existe enquanto há vida. Enquanto nós temos vida, o contrato funciona. Uma vez que você morreu, o contrato é encerrado. Verso 4 vai agora fazer a aplicação disso. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Esse é o propósito. O verso 5 diz, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. E aqui é a ênfase. A ênfase de Paulo é, nós fomos libertados da lei, somos livres da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, não mais o modo da carne, ele está fazendo um paralelo, e não segundo a velha forma da lei escrita. Queridos irmãos, quando nós observamos essa passagem, nós vamos perceber que existem aqui algumas aplicações bem importantes para nós. A primeira delas é que todos nós nascemos debaixo da lei. Nascemos escravos. Se você não estava aqui na semana passada, você deve assistir essa mensagem. E se você estava, você vai lembrar que eu mencionei o livro de Martinho Lutero, que respondendo àquela questão complexa que Erasmo de Roterdã tinha mencionado, de que a vontade era soberana, Martinho Lutero vai dizer que nós nascemos escravos, todos nós nascemos debaixo da lei. Basta respirar, basta viver para estar debaixo da lei. Não há nenhuma pessoa sequer debaixo dos céus que não estejam dentro dessa realidade. Mas os índios estão debaixo da lei. E as pessoas que não conhecem a Jesus estão debaixo da lei. Todos nós estamos debaixo da lei. Nascemos, portanto, escravos. Mas o argumento de Paulo aqui é de que, enquanto estamos vivos, a lei vale. Ou seja,
se não estivermos mais, não temos mais domínio da lei sobre nós. E aqui ele começa a desenvolver algo interessante. John Stott, comentando essa passagem, ele vai dizer que Paulo primeiro oferece um princípio no verso 1. A lei só existe enquanto há vida. Depois ele oferece uma ilustração, e é esse casamento que nós percebemos aqui. Parece que é um tema relacional. E o terceiro é a aplicação disso na nossa vida como crentes. Então vejamos sobre a libertação da lei. Quando você compra uma coisa, por exemplo, quando você vai financiar um apartamento, você põe lá todas as maneiras de pagamento e coloca tudo direitinho, vou pagar essas parcelas todas. Mas você sabe que naquele contrato há uma cláusula que diz que se você morrer, a parte que lhe cabe fica desobrigada. Então, se você quiser se livrar da dívida, fica a dica, é só não viver. Porque enquanto você está vivo, a dívida vale. Olha só que coisa interessante. Paulo está dizendo, a morte cancela o contrato. Nós não estamos debaixo da lei, se não estamos mais vivos. E aí ele vai usar a ilustração do casamento. Eu quero fazer uma pergunta para você, essa analogia é bem relevante para nós. Eu sei que a maioria de nós aqui somos casados, ou vamos casar. O casamento é uma experiência boa ou ruim? O casamento é uma experiência boa ou ruim? Eu gosto quando vocês participam. É boa ou ruim? Tem umas mulheres daqui de cima, eu vi umas mulheres cutucando uma mulher. Fala que é boa, fala que é boa. Depende. O casamento pode ser uma experiência muito ruim. O casamento pode ser uma experiência muito ruim. É verdade isso, sim ou não? Depende com quem você casa. O exemplo que Paulo está dando aqui é como se nós estivéssemos casados com a lei, e a lei fosse esse marido rigoroso, exigente, intransigente, que não tem nenhuma piedade, nenhuma ternura, nenhum afeto, que exige de nós perfeição. O que Paulo está mostrando é que a lei é um marido perfeccionista e não afetuoso. E estar casada com um cara, como esse cara, perfeccionista, exigente, sem afeto, sem piedade, e de repente, nós, que aqui estamos representados pela mulher, é a figura da mulher que ele coloca em ênfase. Imagina que essa mulher é desastrada. Ela se atrapalha, ela pisa na bola o tempo inteiro, ela se equivoca. Ela põe açúcar em vez do sal, ela vai esquecendo as coisas no caminho. Ela negligencia o tempo inteiro. E esse marido o tempo inteiro põe o dedo na cara dela e fala, olha só, você errou novamente. É um casamento terrível, sim ou não? O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa relação com a lei é exatamente a relação de uma mulher com um marido exigente, que põe o dedo na cara, que não tem nenhuma piedade. E esse compromisso não é desfeito até que uma das partes morra. Essa é a ilustração. É interessante que o argumento central é de que viver sob a lei é como um casamento ruim. Se assume um compromisso, se mantém um compromisso, mas é uma relação ruim. Não é a primeira vez nas Escrituras que nós vemos a linguagem familiar ser usada. E é importante perceber que o argumento é que apenas a morte separa esse casal. Até que a morte os separa. Não é assim que o celebrante disse para você quando você casou, até que a morte os separe. A morte, portanto, dá liberdade para você ou para o outro seguir a sua vida. Você é livre para viver uma nova vida depois da morte. A lei, portanto, é como um marido ruim. Muito controle, muitas regras, muita punição, muita acusação. É isso que a lei é. A solução, no entanto, não é matar o marido. Porque essa é a solução oferecida pela novela das 8. Mata o marido, está tudo certo. A solução que Paulo está dizendo, que nos foi ofertada,
não é o marido morrer, é a mulher morrer. Como que isso acontece? Olha só o que o verso 4 vai dizer. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Olha que coisa profunda. Paulo está dizendo, não foi só Cristo que morreu na cruz. Você também morreu por meio daquele corpo que morreu. Nós agradecemos que Jesus morreu na cruz, mas esquecemos que Ele nos representa na morte. Logo, também com Ele morremos. E se nós morremos com Ele, agora nós podemos contrair um novo casamento. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. A outro. Que outro é esse? Bem, imagine que essa mulher era muito mal casada, um cara terrível, aí ela morre, e ressuscita, e agora ela encontra um outro, altamente exigente também, extremamente perfeito, mas amoroso, bondoso, misericordioso. E quando erramos, como essa mulher casada, ele não põe um dedo na cara, ele paga o preço. Ele não sacrifica a outra parte, ele não acusa a outra parte, ele sofre o dano. A relação mudou completamente. Alguém está entendendo o que eu quero dizer? O que Paulo está dizendo é que por conta da morte de Cristo, nós nele também morremos, e agora podemos pertencer a outro. O verso 4 continua dizendo, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus, porque debaixo da lei você não consegue dar fruto. Logo, o verso 5 quer nos dizer que debaixo da lei não conseguimos frutificar. E que fruto é esse? É produzir boas obras, é frutificar a partir da união com Cristo. Se é verdade que a vida casada com a lei é essa angústia, e o verso 5 ainda vai dizer que é viver na carne, é uma outra forma de expressar o nosso esforço humano, é estar debaixo da lei, viver na carne. Qual é o resultado disso? Se você observar o verso 5, você vai perceber que são paixões pecaminosas que eram excitadas pela lei. Nada mais desperta o interesse de pecado que a lei. É ou não é? Deixa eu fazer um teste com vocês aqui, um experimento social. Eu queria que você me obedecesse agora. Por favor. Eu estou na qualidade de pastor de muitos de vocês. Por favor, me obedeçam. Eu não quero que nesse momento você tenha na sua mente, por favor, não tenha a imagem de um leão na sua mente agora. Eu falei para não ter. Quem vai confessar o seu pecado aqui de desobediência? Quem teve essa imagem? Observa que Paulo está mencionando que é a lei que desperta o interesse do pecado ainda mais, é aguçado, é excitado o nosso interesse pelo pecado. Porque quando nós vivemos debaixo da lei, não conseguimos produzir fruto para Deus. No máximo, o fruto é a paixão pecaminosa. A proibição, portanto, provoca, desperta o desejo. E ela, diz o texto, frutifica para a morte. Quando Paulo está falando sobre libertação da lei, é fundamental que entendamos o que isso significa para nós hoje. É que nós não precisamos mais ficar aqui olhando no Antigo Testamento o que nós não podemos fazer. Nós precisamos olhar para Jesus como esse novo marido bondoso e perguntar como eu posso agradá-lo. Porque Ele é digno de ser agradado, porque Ele é um marido bom. Ele é um marido que me ama, que tem graça, que tem misericórdia. Logo, eu quero agradá-lo.
Não é mais, você não pode. Agora é, se você quer agradar o meu coração, é assim que você tem que viver. Isso muda tudo, absolutamente tudo. Logo, o verso 6 mostra que a vida num bom casamento com Cristo gera frutos. Olha só o que o verso 6 diz. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, note que é a morte que muda o nosso cenário. Nós não temos mais a legalidade da lei sobre nós. A morte muda o cenário. Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme um novo modo do Espírito. Há um novo modo de viver. O legalista vive o velho modo de viver. O libertino diz, eu não quero viver desse jeito. E não me interessa viver do modo do Espírito, eu vou viver ao meu próprio modo. O cristão entende que não está mais debaixo da lei, mas ele vive no novo modo de viver de acordo com o Espírito. E não segundo a velha forma da lei escrita. Eu gosto disso. O verso que nós lemos agora diz, agora. Essa é a nossa realidade atual, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós servimos em novidade de espírito. Há um novo princípio que atua em nós. Viver sob a graça é como um grande casamento. Quando você tem um bom casamento, um excelente casamento, você experimenta a graça. Você não deve errar. A outra pessoa, com o amor dela, lhe constrange a querer não errar. Mas você sabe que se você errar, você não será esmagado, mas será abraçado. Há sempre perdão num bom casamento. Viver na graça é como ter um bom casamento. É isso que Paulo está falando. No capítulo 6 nós vemos a ênfase em livre do pecado, mas aqui nós vemos que isso não é suficiente, nós também precisamos ser livres da lei. Porque a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Deus, e essa é a mensagem do Evangelho, Deus nos uniu a Jesus como nosso representante em sua morte. E nós também com Ele morremos. E também com Ele ressuscitamos para uma nova vida. E agora que nós ressuscitamos para uma nova vida, não estamos mais debaixo desse velho casamento, com esse marido exigente que é a lei. Agora que morremos, somos livres para ter um noivo amoroso, que é Jesus. E as consequências disso estão bem distintas aqui no texto. A vida na carne, debaixo da lei, e a vida no Espírito. O capítulo 7 vai investir muito tempo falando sobre a vida na carne. Os próximos versículos, na próxima quarta-feira nós vamos falar muito sobre a vida na carne. O capítulo 8 vai falar muito sobre a vida no Espírito. E observe, o capítulo 1 fala sobre o estado de depravação humana. E depois a graça começa a ser descortinada, a obra de Cristo Jesus. E agora, como nós vivemos isso? De que maneira vivemos isso? Não mais nas obras da carne, debaixo da lei, mas na vida do Espírito. É um novo casamento, é um novo status, é um novo nome. É um novo nome. Olha que coisa linda, porque Apocalipse diz que nós receberemos um novo nome. Eu lembro, quando eu fui ao cartório, recém-casado, e a minha esposa olhou para mim e falou assim, daqui para frente é Carolina Souza. Eu falei assim, agora, é isso, zerei a vida. Nós temos um novo nome em Cristo. Não estamos mais debaixo daquele velho casamento. O sobrenome que nós tínhamos com a lei nos pesava absurdamente, mas morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E agora temos um novo casamento e o noivo é Jesus. Ninguém tão bondoso, poderoso, amoroso, santo e irrepreensível como Jesus. Thomas, então você está dizendo que nós nos livramos da lei? De certo modo, sim.
mas não para desprezá-la. Não estamos mais debaixo do peso da lei, mas ela ainda produz efeitos em nós. Alguns efeitos danosos, embora ela seja preciosa. E eu quero que você vá agora aos versos 7 a 11, porque se nós falamos sobre a libertação da lei, eu quero também falar sobre os efeitos da lei. 7 a 11 nos diz: que diremos então? A lei é pecado? Para aqui um pouquinho. Imagina que tem alguém lendo esse texto e essa pessoa é um libertino. É esses que querem tirar a lei do caminho. Se houvesse um libertino lendo até esse versículo, ele estaria dizendo assim: tá vendo? Eu não falo. O problema é a lei. A lei é que é o problema. A lei que estraga tudo. Se a gente não tiver lei, está tudo resolvido. Mas aí Paulo vai corrigir o outro lado. Ele corrige os legalistas, mas agora ele vai corrigir os libertinos. E aí ele faz isso no verso 7 a 11, quando ele diz: que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. O problema não é a lei, é o transgressor da lei. O problema não é a lei, o problema é quem não a segue. Nós não prendemos a Constituição, prendemos quem não a segue. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. E aqui eu quero que você note os efeitos da lei. O que a lei faz conosco? Ela primeiro esclarece a nossa transgressão. Eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. E eu quero que você note que Paulo vai usar logo o 10º mandamento. Talvez, dentre os 10 mandamentos, esse é o mais prático dos mandamentos, esse é o mais exterior dos mandamentos. Alguns teólogos, inclusive, dizem que esse mandamento resume todos os mandamentos. O primeiro mandamento é quebrado com o nosso coração. E o 10º mandamento quebra todos os outros também. Paulo usa o 10º mandamento para dizer: eu não saberia exatamente o que é não cobiçar, se a lei não tivesse dito, não cobice. O verso 8 diz: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Quanto mais a gente diz não, mais dá vontade. Quem é pai sabe disso. Aliás, os psicólogos educacionais hoje sugerem que as leis, elas não sejam feitas no negativo. Não sobe aí, menino. Na verdade é: desce daí, menino. Porque quando você faz uma afirmação no negativo, a criança entende aquilo quase que como um reforço. Você precisa oferecer, portanto, um caminho positivo. O que o texto está dizendo é: o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Eu não sei nomear o pecado enquanto a lei não me aparece. Mas o verso 9 diz: antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Note que Paulo aqui vai fazer algumas afirmações no singular, primeira pessoa do singular. Não é necessariamente ele falando da sua experiência pessoal. E a gente vai ver isso já já. Mas observe que o verso 10 diz: descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Era para nos ensinar a viver bem, mas nos mostra quão mortos nós estamos. E o verso 11 diz: pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, como Eva foi enganada pela serpente, e por meio do mandamento me matou. Bem, se nós observarmos esse texto, nós vamos perceber que ele não está necessariamente falando sobre a sua experiência cristã. E aqui é algo importante, porque Paulo foi criado desde a infância em contato com a lei. Alguns vão dizer: ele está falando da sua experiência pós-bar mitzvah. Esse é o comentário, por exemplo, que a Bíblia da NVI nos traz. Mas isso não faria sentido, porque antes do bar mitzvah, essa cerimônia de reconhecimento da maturidade, ou da maioridade de um adolescente judeu, antes disso, a lei já estava decorada pelas crianças.
O contato com a lei não foi nesse momento. Outros comentários vão dizer, ele está falando de quando ele ouviu Estevão e teve o primeiro contato com o Evangelho. Também não faz nenhum sentido. O que Paulo provavelmente está usando é um recurso que naquela época era muito comum, onde ele se coloca bem como alguém que vai destacar-se no meio de uma realidade abrangente. É como eu contar a minha história, que é exatamente como a sua história. E isso desperta o seu interesse para que você perceba através de mim a sua realidade. Em outras palavras, quando nós observamos isso, devemos entender um eu retórico, não um autobiográfico. E ele vai fazer as afirmações e explicá-las a partir dessa pergunta: a lei é pecado? Não, a lei não é pecado. Os libertinos poderiam pensar assim, mas não é verdade. O Evangelho não faz com que olhemos para a lei como um problema. A lei não é um problema. A lei é uma manifestação graciosa. A lei é um presente, uma dádiva para nós. Paulo utiliza nesse capítulo 7 mais de 30 vezes a expressão eu e as suas variáveis. Quais são os efeitos da lei? O que a lei nos causa? Você não entende o tamanho da graça até que você reconhece o que é a lei. Você não reconhece o tamanho da sua salvação até que você tem um conhecimento maior de quão perdido você estava. Entender a lei é fundamental para reconhecer a graça. A quem muito é perdoado, muito ama. Quais são os efeitos da lei? Nós falamos que nós não estamos mais debaixo dessa lei, fomos libertos. Segundo lugar, efeitos da lei. Primeiro, verso 7 diz que nós não conheceríamos o pecado sem a lei. Esse é o primeiro efeito, ela nos apresenta o pecado. Trouxe o pleno conhecimento do pecado. Quando Paulo fala sobre isso, muito provavelmente ele está falando a partir da história de Israel antes da lei. Paulo está aqui se representando e representando todo o povo de Israel. Antes do Monte Sinai, vocês não tinham lei. Antes de Moisés e as tábuas da lei, vocês não tinham lei. Mas a lei veio e ela apresentou o conhecimento do pecado. Ela diz para você, isso não é agradável ao Senhor. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei é importante. A lei nos diz a vontade de Deus e o que nós não podemos desejar. A lei é relevante para nós. Ela é preciosa. Ela está dizendo, essas são as fronteiras. Nós podemos olhar para a lei como algo que vai nos tolir, ou podemos olhar para a lei como algo que nos protege. A minha casa tem um cercado na frente. Não é para prender os meus filhos, é para proteger os meus filhos. Quando a lei se estabelece dizendo isso é pecado, ela está dizendo, se você quer viver bem, afaste-se disso. Então nós só sabemos o que é realmente o pecado, porque nós temos a lei. Logo, a lei é um presente, ela é um efeito esclarecedor. O verso 8 vai dizer que tem um segundo efeito. Ela desperta o desejo de pecar. A força do pecado é a lei. Logo, o verso 8 vai nos mostrar, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Olha só, qual era a proibição única que Adão e Eva tinham no jardim? Não comam desse fruto. Todos os outros pode comer livremente. Todos os outros, em abundância, a qualquer momento, é de vocês. Qual é o que Eva deseja? Porque o limite desperta o interesse. Logo, quando nós observamos a lei, precisamos entender que um dos efeitos dela é despertar o desejo. A transgressão é saborosa. Eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade, quando criança, de
de fazer algumas trelas, algumas coisas assim que você não devia fazer. Eu espero que a minha mãe não esteja assistindo nesse momento, ela vai ficar muito triste comigo. Mas sabe quando você pula o muro do vizinho para roubar manga? Quem nunca fez isso, não teve infância e pode atirar a primeira pedra. Você não quer manga, você quer a aventura. Eu lembro que perto da minha casa, assim, do lado da minha casa, tinha um pessoal que tinha um depósito e eles colocavam areia. Era um depósito, tijolos, areia, brita. E sabe qual que era a minha brincadeira? Transgredir o que a dona do imóvel dizia, não pule. Eu subia o muro e esperava prazerosamente o momento de pular na areia. Ela já me perdoou por isso, eu já confessei os meus pecados para ela. É uma senhorinha, hoje ainda está viva. Mas, o que o texto está dizendo aqui, um efeito da lei, é que nos desperta o interesse. O verso 9 a 11, nos mostra que a lei produz condenação. Se nós observarmos o verso 11, veremos que o texto diz, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. É como se a lei tivesse uma espada da justiça e o pecado foi brincar com essa espada e se feriu terrivelmente. Fez reviver o pecado e gerou morte. Sabe, irmãos, o pecado aproveita a espada da lei e nos mata. É assim que é. Esses são os efeitos. A gente conhece os pecados, somos despertados aos pecados, e os pecados aproveitam a lei, e agora dizem, como Satanás, você não devia fazer isso, mas fez. Você não é digno. Você não pode ser crente. Porque olha, você transgrediu. Você não presta. O que antes passou primeiramente como sedução, agora é como condenação. O problema é a lei? A lei é que é o problema? Se você pensa que a lei é o problema, eu preciso te dizer que definitivamente não. O problema é a nossa natureza pecaminosa. É a nossa natureza pecaminosa. E os versos 12 a 14 vão nos mostrar as virtudes da lei. Observe que o texto diz, de fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? Em outras palavras, se é bom, por que eu morri? Se é bom, por que me matou? De maneira nenhuma. O bom não se tornou ruim, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Verso 14 diz, sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. A lei é o problema? A lei não é o problema. E Paulo vai nos dizer aqui 4 virtudes da lei. A lei tem efeitos, porque nós temos uma natureza caída, pecaminosa, mas a lei tem 4 características. A primeira delas é que a lei é santa. A lei é santa. Queridos irmãos, quando nós lemos a lei, nós vemos a voz de Deus e conhecemos o seu caráter. A lei não apenas é a expectativa de Deus quanto à nossa maneira de viver, mas a lei traduz o caráter de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, Levíticos e percebemos aquelas leis cerimoniais, até cansativas numa leitura desatenta, nós pensamos, é tanto detalhe, é tanto capricho. Na verdade, deveríamos pensar, é tanta santidade
Deus é tão alto no seu nível de exigência. Deus é tão excelente. O caráter de Deus é tão acima do nosso, que se nós vamos nos aproximar dele num ato de adoração, nós precisamos seguir muitas exigências. Logo, a lei é santa. A lei reflete o caráter do legislador. A lei é santa. Segundo, a lei é justa. A lei é justa. Justiça é aquilo que preserva o certo e condena o errado. A lei é justa. Nós não seremos condenados injustamente pela lei. Se aquela mulher fosse apedrejada, não seria uma injustiça. Aquela mulher pega em flagrante de adultério. Se ela fosse apedrejada, não seria injusto. A questão ali não é se ela merecia ou não as pedras. A questão ali é que a lei é tão alta que ninguém, senão a Jesus, senão o próprio Cristo, que disse: eu não te condeno, ninguém ali teria condição moral de jogar pedra, porque todos ali eram merecedores de pedras. A lei é justa. Ela preserva o certo, ela condena o errado, ela restringe o mal. Ela é santa, ela é justa, diz o texto. O verso 3 ainda nos diz que ela é boa. Em outras palavras, ela tem proveito para revelar a nossa maldade. Ela revela o nosso pecado. Há um tempo atrás eu comecei a ensinar os 10 mandamentos para o meu filho. E é interessante quando uma criança assimila um conceito. Porque, inevitavelmente, aquele conceito aparece na oração. Por exemplo, o conceito que meu filho assimilou há um tempo atrás, e tem frequentemente aparecido na sua oração, é: livra-me da aparência do mal. É uma criança, mas ele tem pedido para que o Senhor o livre da aparência do mal. É um conceito. Quando eu comecei a ensinar os 10 mandamentos para o meu filho, ele começou a ter clareza do que é o pecado dele e começou a colocar na oração dele: Pai, me perdoa porque eu quebrei esse mandamento. Em outras palavras, a lei tem proveito, ela revela o nosso pecado. Verso 14 diz que ela é espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem origem em Deus. É isso que a palavra no grego quer dizer. Ela não é uma invenção humana. Não foi Moisés quem escreveu a lei. Foi a primeira pessoa que recebeu um download. E foi um download da graça, do eterno. Não foi a mão de Moisés que escreveu a lei. Foi a mão dos homens que escreveram a Constituição de 1988. Mas a lei de Deus, ela é espiritual. Thomas, o que eu faço quando a lei do homem conflita com a lei de Deus? É simples. Qual delas é espiritual? O espiritual tem mais autoridade. Se nós estivéssemos num país onde fosse proibido a proclamação do Evangelho e cultuar a Jesus, nós seríamos todos, espero, promovidos a transgressores dessa lei. Porque a lei é espiritual. Ela está acima da sua opinião. Ah, Thomas, eu não concordo com isso. O problema é seu. Ah, mas eu não gosto disso. Lamento para você. Mas entre você e Deus, Deus tem razão. Ah, não, mas eu acho que a gente pode ver de uma outra maneira. Não. Você pega a lei e se vê de outra maneira. E não pega o seu pecado e vê a lei de outra forma. É a lei que atualiza você e não você que atualiza a lei. A lei é espiritual. O mandamento é maior do que você. Por isso o texto continua dizendo: eu não. A lei é espiritual, eu não. Eu fui vendido como escravo ao pecado. E vendido como escravo ao pecado é alguém que não tem o que fazer.
Você não tem mais controle sobre si mesmo. Você não domina mais. Não é a sua vontade que impera, você foi vendido como escravo. Eu sei o que o seu coração deseja e sei o que a lei exige. A lei espiritual. Eu não sei se você entende o que isso significa, mas frequentemente eu encontro bons crentes que vão para o gabinete pastoral e dizem assim: olha, o meu corpo deseja muito isso, mas eu sei que a lei de Deus me pede outra coisa. E eu vou sacrificar-me, porque a lei de Deus é espiritual. Eu vou pagar o preço, porque a lei de Deus é espiritual. Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. O sacrifício vivo tem um problema, ele foge do altar e a gente tem que levá-lo de volta ao altar. É um crente que diz: eu sei que a lei é espiritual. Eu sou um escravo do pecado. Bem, eu quero que você lembre que todas as demais aplicações que Paulo vai fazer nesse capítulo, elas, embora sejam conhecidas de muitos, elas não refletem o caráter de um crente. Não refletem o estilo de vida de um cristão. O que eu quero fazer, não faço, é a experiência de alguém que ainda não foi liberto da lei e não vive de acordo com o Espírito. Vive na carne. A lei não é o problema. Ela é santa, ela é justa, ela é boa, ela é espiritual. A boa notícia quando nós lemos essa passagem, irmãos, é que, embora ela seja muito boa, nós não somos tão bons. É verdade que aquele marido exigente, ele exige o que é correto, mas a esposa é muito confusa, tropeça, esquece. Essa esposa não atende aos padrões de exigência elevado do marido, que a acusa sem parar. A boa notícia é de que morremos com Cristo. O velho contrato foi cancelado. Agora temos um noivo amoroso, Jesus. Ele nos mostra como devemos viver, mas Ele nos conduz em amor a uma nova vida. É isso que o texto vai chamar de vida no Espírito. Vida no Espírito. Temos uma nova natureza, passamos a ter novos desejos, temos um novo poder. E os próximos versículos vão mostrar como é viver uma vida debaixo da lei, na carne. Mas o capítulo 8 nos mostra como é que é viver uma vida no Espírito, debaixo da graça. As verdades para nós hoje são essas. O seu antigo eu está morto. Glória a Deus por isso. Morreu em Cristo. Não foi só Jesus que morreu na cruz. Você com Ele morreu representado. A morte de Jesus te mata no velho homem. O meu velho homem morreu com Cristo. E o meu novo homem, o meu novo eu, não é perfeito ainda, mas já desfruta de uma relação com um bom marido, que é amoroso, que pede de mim o que é certo, mas que consegue lidar com os meus erros. E consegue me levar a desejar a lei, não para alcançar algo, mas para agradá-lo. Esse é um bom casamento. É um bom casamento. Você não é mais casado com a lei. Seu novo eu está em um relacionamento seguro com Jesus. Glória a Deus por isso. Quero terminar com uma oração. Se você puder, feche os seus olhos. Essa palavra tem implicações profundas para nós. E eu quero que nesse momento você agradeça, porque nós não estamos mais aqui num esforço neurótico e ineficaz de cumprir todos os aspectos da lei. A lei nos condena, mas na cruz do Calvário,
com Jesus, na sua morte e ressurreição, o velho contrato de casamento foi cancelado. E um novo foi estabelecido. E agora vivemos pelo Espírito, frutificando para Deus, e não a partir das nossas paixões mundanas. Agora olhamos para a lei e percebemos o quão santa, boa, justa e espiritual ela é. Olhamos para a lei e entendemos o que é o pecado. E apesar de antigamente sermos estimulados a pecar a partir da proibição, hoje a lei nos é uma maneira de agradar o coração daquele que nos ama profundamente, nesse casamento amoroso que é a igreja com o noivo Jesus. Fica conosco, Senhor. Nós não queremos viver como os legalistas debaixo da lei, tentando através dela alcançar algo. Nós não queremos viver como os libertinos, desinteressados da lei, vivendo do nosso próprio jeito. Nós queremos viver essa relação bondosa contigo, Jesus, nos esforçando para obedecer a lei, não para alcançar algo, mas porque já fomos alcançados pelo teu amor. Que essa mensagem chegue ao nosso coração e mude a maneira como nós nos enxergamos. Livra-nos da religiosidade, livra-nos do secularismo. Nos põe, Senhor, nesse casamento harmonioso com a graça. Que seja assim, para a glória do teu nome, para o bem da tua igreja e para a alegria de cada pessoa que aqui está. Em nome de Jesus, e que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. E a igreja que já não está mais debaixo da lei, mas desfruta da graça, diz: Deus abençoe todos vocês. Vão na paz de Jesus.